O que deve ser avaliado no morfológico do primeiro trimestre? Sobre esse tema que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu me chamo Arley Cleverson, sou especialista em saúde materno-fetal. Vamos lá conversar sobre a ultrassonografia obstétrica mais importante que deve ser realizada durante toda a assistência pré-natal. E eu vou te contar por quê. Lembrando que o fato dela ser mais importante não exclui a necessidade de realizar todas as outras, certo? Mas vamos lá entender o porquê que a morfológica do primeiro trimestre deve ser considerada a ultrassonografia mais importante e toda gestante precisa realizá-la. Primeiro ponto, a morfológica do primeiro trimestre, como o próprio nome diz, é a ultrassonografia no qual nós já conseguimos avaliar a formação do bebê e já consegue identificar e diagnosticar algumas malformações, algumas alterações que são consideradas mais graves, mas que na maioria das vezes, em 100% dos casos, precisam e devem ser diagnosticadas no primeiro trimestre. Dentre essas alterações, nós temos alterações da calota craniana, como acrania, problemas de fechamento da barriga do bebê, gastrosquismo falocele, mas é importante também falar que nem toda malformação já pode ser diagnosticada no primeiro trimestre. Esse é o primeiro ponto, a análise da formação da morfologia fetal. Um segundo ponto a ser avaliado no morfológico do primeiro trimestre é a biometria. O que é biometria? Medida do bebê. E qual é a biometria importante aqui no morfológico do primeiro trimestre? É o CCN, comprimento cabeça-nádega. Através do CCN, nós sabemos se o bebê está crescendo de forma esperada para a sua idade gestacional. Caso esse morfológico do primeiro trimestre seja o primeiro exame, ele pode ser utilizado também para a datação, comparando aí a data da última menstruação com a idade gestacional por essa ultrassonografia. Um terceiro ponto a ser avaliado no morfológico do primeiro trimestre, existem marcadores ultrassonográficos no qual, quando há alteração desses marcadores, existe uma associação, risco aumentado do bebê ter cardiopatia congênita ou alteração na coluna, no fechamento da coluna, que é a espinha bífida. Vou trazer mais específico aqui para você o marcador, por exemplo, da espinha bífida. Na parte de trás do cérebro do feto, existem algumas estruturas, a gente chama, essas estruturas estão localizadas na fossa posterior, e a gente, no ultrassom, identifica 3 espaços, quando normal. Quando alterado, a gente passa a identificar praticamente 2, então de maneira subjetiva e também fazendo medida dessas estruturas, sabemos que quando alterado existe um risco muito aumentado de ter espinha bífida. Então, desde o primeiro trimestre é possível minimamente suspeitar de mielomeningocele. E em relação à cardiopatia, além de avaliar diretamente o coração do bebê e já ter uma suspeita de alguma alteração cardíaca mais grave, mais complexa, existem também marcadores que vão sinalizar um risco maior para cardiopatia, como um fluxo na válvula tricúspide alterado, assim como uma alteração também no fluxo no ducto venoso. Válvula tricúspide é a válvula que fica do lado direito do coração, ligando as cavidades do lado direito. Quando tem alteração desse fluxo, a gente fala que é um refluxo, uma regurgitação nessa válvula tricúspide, essa é uma alteração que sinaliza um risco aumentado para cardiopatia. E a gente tem também, relacionado à cardiopatia, o ducto venoso, que é um shunt fetal relacionado ao desvio do sangue que chega pelo cordão umbilical e vai direto para o coração. Por conta disso, quando tem alteração nesse fluxo, isso aí também sinaliza um risco um pouco aumentado para cardiopatia. Outros marcadores que, nesse caso, vai ter associação com cardiopatia também, mas não só com cardiopatia, mas com cromossomopatias, aneuploidias, como a síndrome de Down, que é a mais conhecida de todas, a gente tem aqui, eu trago para você, a translucência nucal. Então, esse é o quarto ponto relacionado que deve ser avaliado no morfológico do primeiro trimestre. O risco de o bebê apresentar alguma cromossomopatia, como a síndrome de Down, por exemplo. Dentre os marcadores que são avaliados relacionados a esse risco, translucência nucal ele é o principal, é o mais conhecido, já publicado lá desde o começo da década de 90. Então, existe uma associação de quando essa translucência nucal está aumentada, de cerca de 60% de risco
para alguma cromossomopatia. E aí, de acordo com o nível, com o valor dessa transistência nucal, vai ter uma associação maior com uma ou com outra cromossomopatia. Além disso, o osso nasal é um importante marcador também, e no qual 60% de bebês com síndrome de Down, por exemplo, eles vão apresentar uma ausência do osso nasal. Aqui eu trago um ponto importante. A população asiática e população afrodescendente, elas apresentam uma presença maior de ausência de osso nasal, então boa parte da população não vão ter o osso do nariz, tá? E isso é um fator que deve ser levado em consideração nessas populações, tá? Pode ser apenas uma variação da normalidade. Lembrando que todas essas questões de marcadores, é possível que mesmo na presença de algum deles, o bebê seja completamente normal. Lembrando, são marcadores de risco, eles não sinalizam um diagnóstico, apenas um risco aumentado para alguma alteração genética, por exemplo. E a quinta avaliação a ser feita e realizada no morfológico do primeiro trimestre é o rastreamento para pré-eclâmpsia. Isso mesmo, a gente já consegue identificar aquelas pacientes que serão de alto risco para evoluir com pré-eclâmpsia durante a gestação, e com isso nós já podemos, de maneira inicial, precoce, agir minimizando esse risco, né? Enquanto a placenta está se formando ainda. Esse rastreamento ele vai ser importante no diagnóstico e detecção daqueles casos de pré-eclâmpsia pré-termo, que vão se iniciar e acontecer antes de 37 semanas. Esses casos são relacionados justamente ao processo de placentação deficiente, formação dessa placenta de forma deficiente. Então, quando se faz o rastreamento para pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, esse rastreamento ele precisa ser feito combinando variáveis, não apenas com base na história clínica obstétrica da paciente, mas também levando em consideração a medida da pressão arterial da paciente no dia do exame, tá? Assim como também realização do Doppler, né, que é a avaliação de fluxo sanguíneo nos vasos que são as artérias uterinas, são os vasos maternos responsáveis por levar o fluxo sanguíneo até o útero, por consequência a placenta também. Assim como a realização de marcadores bioquímicos, exames de sangue, né, onde vai se identificar substâncias liberadas produzidas pela placenta no organismo materno, e algumas alterações, um padrão de alteração específico vai sinalizar e indicar um risco maior para a pré-eclâmpsia. Agora eu trago aqui um ponto importante, um plus nessa informação relacionada ao rastreamento de pré-eclâmpsia. Por que fazer combinando essas variáveis e não apenas utilizar a história médica, história obstétrica, ou apenas o Doppler obstétrico ou história com Doppler? Primeiro, estudos demonstraram que quando você não utiliza esse rastreamento, não faz esse rastreamento combinado, utilizando todas essas variáveis, a gente não consegue detectar a boa parte das pacientes. A gente consegue chegar aí a um número aproximado de metade das pacientes apenas, ou seja, a outra metade dos pacientes não vão ter oportunidade de serem identificadas como de alto risco, vão ter a impressão de que está tudo bem e vai seguir com a gravidez e acaba evoluindo com pré-eclâmpsia no decorrer da gestação. E perdeu-se a oportunidade de se fazer alguma coisa, a utilizar de alguma estratégia para minimizar esse risco no começo da gestação. Vocês entenderam? Agora, quando a gente combina todas essas variáveis, a gente consegue aí otimizar esse rastreamento, a capacidade de detecção desses casos de pré-eclâmpsia, onde cerca de 80% das pacientes podem ser detectadas, tá? E com isso a gente tem a oportunidade de oferecer estratégias para minimizar o risco para muito mais paciente. E com essas estratégias nós conseguimos minimizar esse risco. Então o impacto que a pré-eclâmpsia vai trazer, a gente consegue diminuir de maneira importante. Agora, por que aumenta, por que melhora essa taxa de detecção, né? Lembrem-se, por exemplo, que cada uma dessas variáveis vão ter pesos diferentes como fatores de risco. Então, por exemplo, o principal fator de risco na história médica do paciente é o fato dela ter tido pré-eclâmpsia na gestação anterior ou até mesmo ela já ser hipertensa crônica. Esse é o principal da história médica, aumenta aí cerca de 8 vezes o risco da paciente evoluir com pré-eclâmpsia na gestação atual. Enquanto que, por exemplo, uma gestação com FIV vai aumentar o risco em torno de 2 a 3 vezes. Perceberam? Enquanto que um aumenta 8 vezes, o outro aumenta 2 a 3 vezes. Então a gente tem pesos diferentes, assim como medida da pressão arterial. Se ela é uma medida, por mais que normal no primeiro trimestre, mas ali um pouco limítrofe para cima, isso vai sinalizar um risco um pouquinho mais aumentado também. Agora, se é uma pressão com medida mais para baixo, né, a normal e para baixo, isso vai até auxiliar na diminuição desse risco. Então, são
fatores, né, variáveis que vão ter impactos diferentes, tanto para aumentar o risco quanto para diminuir o risco. Por isso que otimiza mais quando nós combinamos todas essas variáveis na realização do cálculo de risco para pré-eclâmpsia quando faz o morfológico do primeiro trimestre. Então, esse foi um vídeo no qual eu trouxe para você tudo que precisa ser avaliado no verdadeiro e completo morfológico do primeiro trimestre. Se eu te ajudei e você gostou desse vídeo, curte, tá? Se você não está me seguindo, começa a me seguir já. Ativa o sininho de notificações para você receber todas as vezes que vídeos forem postados aqui no canal. E se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse vídeo, aproveita e compartilha. Te convido também a me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, no qual lá você também pode e vai ter acesso a muito mais conteúdos relacionados à assistência pré-natal, ao cuidado gestacional de excelência. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.